Olá pessoal, meu nome é Fabrício. Eu gostaria de compartilhar aqui com você uma experiência bacana, algumas experiências, e uma delas é filhos. Eu tenho uma filha que é adolescente, que ela tem 14 anos, que é a Maria Eduardo, e ontem me surgiu por um acaso na cabeça em perguntar a ela: minha filha, você sabe o conceito e definição da palavra monólogo e diálogo? E ela me explicou perfeitamente, com algumas dúvidas. Ó, pai, eu sei mais ou menos, mas dentro da sua capacidade ela me explicou muito de uma forma muito bacana. Pois é, e me veio à cabeça a pergunta, e a perguntei. Minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Papai, com você, ele dialoga ou é mais na base do monólogo? Aí ela parou, pensou, falou assim: pai, na verdade é mais diálogo, porque a gente conversa. Por que eu gostaria de trazer essa experiência para você, que a gente tem dentro de casa todos os dias e que eu tive ontem e que eu acho bacana, que vai enriquecer? Por quê? Conceito e definição de diálogo e monólogo. Diálogo é quando você conversa com a pessoa conversa com você, você fala e escuta, e ali você vai interagindo com a pessoa, e você ali há uma comunicação. Um fala e o outro entende, um entende o que o outro fala. Então é bacana. E quando eu perguntei a ela, a minha preocupação era exatamente saber se eu estava sendo aquele pai chato que coloca o filho sentado e começa a falar, e muitas das vezes o filho ele pega aquilo, entra no ouvido e sai no outro. Por que é muito interessante e bacana fazer essa pergunta? Eu fiz essa pergunta para minha filha e eu fiquei feliz com o que eu ouvi, porque de fato eu sei, ela é muito sincera, minha filha, ela é muito crítica. Se eu erro ou se eu dou um mole, vamos dizer assim, ela chega e fala para mim, porque eu dou a abertura à minha filha, realmente para a gente conversar, para que haja um diálogo. O diálogo, qual é a definição do monólogo? O monólogo ele é o seguinte: ele deixa a pessoa sentada e começa a falar, dá aquele sermão, vamos dizer assim. Não que haja não que não possa haver isso, lógico. Tem momento para tudo, tem hora que você não tem que nem ouvir o seu filho, você tem realmente que chegar e falar e pontuar para ele e fazer muitas das vezes o carão, o famoso carão, e para que ele possa entender o que você está falando e a seriedade da coisa. Mas o que eu acho bacana é a gente sempre fazer uma análise e na verdade uma autoanálise, se perguntar, e perguntar de repente para sua esposa, perguntar de repente para o seu irmão, de repente perguntar até mesmo para o seu filho, para saber se realmente vocês dialogam. Sabe por quê? Porque eu trabalho com dependência química, e uma das perguntas que eu faço muitas das vezes aos pais e aos próprios pacientes que estão passando por um processo de tratamento na área da dependência química, e eu trabalho com adolescentes, perguntar se realmente havia diálogo. E muitas das vezes, a maioria das vezes, os pais eles pontuam pra gente, eles vêm pontuar pra gente que realmente havia muita conversa, que dialogavam. E quando eu explico o conceito de monólogo e diálogo, e eles param de repente e muitos começam até a chorar e falar: poxa, Fabrício, realmente eu não via dessa forma. A maioria das vezes eu ia conversar, eu nem ouvia aquilo que meu filho tinha a dizer. Você sabia que o seu filho, muitas das vezes, ele traz muitas dúvidas? E as dúvidas fazem com que ele cada vez mais, com dúvidas não sanadas, ele faça escolhas que não vão ser bacana. Então, assim, dar abertura ao filho. Eu acho bacana a gente trabalhar isso um pouco com os nossos filhos. Por quê? Porque quando você só é na base da cobrança, só na base do monólogo, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, que é no que nós estamos falando, o que vai acontecer? O seu filho muitas das vezes vai ter medo de você. E tendo medo de você, ele não vai de forma nenhuma, muitas das vezes, trazer aquelas dúvidas que passam na sua cabeça, seja sobre sexualidade, seja sobre drogadição, seja sobre namoro, seja qual for o assunto. Ele tem medo de você. Não que eu não tenho nada com a sua vida relacionado a você ser pai ou você ser mãe, mas uma experiência que a gente traz aí até do meu trabalho, vamos dizer assim, ver o quanto
momento, os pais não praticam o diálogo com o filho, não dá abertura para o filho falar. Então assim, pessoal, é essa mensagem que eu gostaria de passar, gostaria de pedir aí que você compartilhe essa ideia e que acima de tudo você reflita um pouco e que os nossos filhos possam cada dia também possam crescer com pessoas cada vez melhores. Beleza, galera? Obrigado aí, valeu!